Ele tinha tudo: dinheiro, poder e uma noiva deslumbrante. Mas será que ela o amava de verdade? Ou só queria sua fortuna? Para descobrir a verdade, ele decidiu esconder sua riqueza e testar seu amor. O que ele descobriu foi surpreendente e o fez se apaixonar ainda mais. Comente de onde você está assistindo e prepare-se para essa história incrível. Daniel Mendonça nunca confiou fácil. Aos 38 anos, ele tinha construído um império de tecnologia em São Paulo, a Mendonça Solutions, com escritórios no Itaim Bibi e uma fortuna que comprava apartamentos na Avenida Paulista sem piscar. Alto, cabelo castanho cortado curto, olhos verdes que pareciam ler a alma, ele era o tipo de homem que intimidava só de entrar numa sala. Mas, por trás dos ternos caros e do Audi prata, carregava uma cicatriz antiga, uma ex-noiva que, anos atrás, fugiu com metade do que ele tinha quando a empresa ainda engatinhava. Desde então, jurou nunca mais ser enganado. Foi por isso que, quando conheceu Ana, tudo mudou. E ele decidiu testá-la. Ana tinha 29 anos, cabelo cacheado preto que caía nos ombros, olhos castanhos cheios de vida e um sorriso que fazia o peito dele apertar. Ela trabalhava numa padaria na Vila Mariana, servindo pão na chapa e café, com uma simpatia que conquistava até os clientes mais ranzinzas. Eles se conheceram por acaso. Daniel parou ali numa manhã de chuva, fugindo de um temporal, e o jeito dela, simples e direto, o pegou desprevenido. "Tá perdido, moço?" Ela brincou, limpando o balcão enquanto ele pedia um café. "Não te vejo por aqui. Só vim me esconder da chuva." Ele respondeu com um meio sorriso, o terno molhado pingando no chão. A conversa fluiu, e Daniel voltou no dia seguinte. E no outro. Em semanas estavam saindo, um jantar na Liberdade, um cinema no Shopping Eldorado, e em 6 meses ele pediu ela em namoro num piquenique no Ibirapuera. Ana disse sim, rindo com as mãos cheias de brigadeiro, e Daniel sentiu o coração disparar. Mas a dúvida antiga sussurrava: ela o amava por ele ou pelo dinheiro? Então, numa sexta-feira de calor abafado, ele bolou o plano. Sentado na varanda do apartamento duplex, olhando as luzes da cidade, decidiu fingir que tinha perdido tudo. Nada de falência de verdade. Só uma mentira bem contada para ver quem Ana era debaixo do sorriso. Ele guardou o Audi na garagem, trocou o terno por uma camiseta velha e jeans desbotado que achou no fundo do armário e pegou o celular para avisar os amigos mais próximos, Pedro, o advogado, e Mariana, a sócia, para não estragarem a história. Naquela noite encontrou Ana na padaria, o cheiro de pão quente enchendo o ar. Ela estava no caixa, o avental sujo de farinha, contando moedas para fechar o dia. "Oi, amor", disse, o sorriso iluminando o rosto cansado quando o viu. "Tá cedo hoje." "É", ele respondeu, o tom mais baixo que o normal, mexendo no bolso do jeans como se estivesse nervoso. "Ana, preciso te contar uma coisa. Senta aí comigo um minutinho." Ela franziu a testa, mas fechou o caixa e sentou numa das mesinhas de plástico, os clientes já rareando. "Tá tudo bem?" perguntou, a voz cheia de preocupação, limpando as mãos no avental. Daniel respirou fundo, os olhos verdes fixos nos dela, começando a mentira. "Não tá não", disse, fingindo um peso que quase parecia real. "A empresa deu ruim. Uma crise braba, sabe? Perdi quase tudo. Os investidores pularam fora e eu não sou mais aquele cara que você conheceu." Ana piscou, os cachos balançando enquanto inclinava a cabeça. "Como assim, perdeu tudo?" perguntou, o tom misturando choque e curiosidade. "Tipo, tudo mesmo?" "Quase", ele disse, olhando para o chão para evitar o olhar dela. "O apartamento, o carro, as contas, tá tudo indo embora. Eu vou ter que vender o que sobrou e recomeçar. Não sei nem por onde." Ela ficou quieta por um segundo, os dedos tamborilando na mesa. "Tá brincando, né?" disse, rindo fraco, como se testasse o terreno. "Você, o rei da tecnologia falido." "Não é brincadeira", ele retrucou sério, o coração batendo rápido demais. "É real, Ana. Eu tô ferrado." O silêncio caiu pesado, o barulho da rua entrando pela porta aberta, buzinas, uma moto acelerando, o grito de um vendedor de milho. Ana olhou para ele, os olhos castanhos procurando algo no rosto dele, e então segurou a mão dele sobre a mesa. "Tá bem", disse simples, o tom firme. "Se é assim, a gente dá um jeito. Você não tá sozinho nisso, tá?"
Daniel sentiu um choque subir pela espinha, as palavras dela o pegando desprevenido. Você não tá brava? Perguntou, a voz falhando de leve, o teste já mexendo com ele. Brava por quê? Ela retrucou, rindo de novo, mas com um brilho suave nos olhos. Você não me prometeu dinheiro, Daniel. Você me prometeu você. Se tá na pior, eu fico na pior com você. Simples assim. Ele ficou sem palavras, o plano girando na cabeça enquanto o coração batia mais forte. Ela não hesitou. Não perguntou quanto sobrou. Não largou a mão dele. Só ficou ali, o avental sujo de farinha, o sorriso ainda quente. Vamos para casa, ela disse, levantando. Minha casa, claro. Você precisa de um café decente e um plano novo. Daniel assentiu, mudo, seguindo ela até o ponto de ônibus. Ele, que nunca pegava ônibus, agora fingindo que era normal. No caminho, Ana falou sobre o dia na padaria, rindo de um cliente que pediu pão sem glúten e levou um francês. E Daniel ouviu, o peito apertado com algo que não esperava sentir tão cedo. Naquela noite, no quartinho simples dela na Vila Mariana, com um sofá velho e uma TV que chiava, Daniel deitou pensando no plano. Ele queria testar Ana, mas ela já tinha virado o jogo. E ele, o milionário, fingindo ser pobre, começava a se perguntar quem estava realmente sendo testado. O sábado amanheceu barulhento na Vila Mariana. O quartinho de Ana, no segundo andar de um prédio velho, vibrava com os sons da rua, o apito do entregador de gás, o latido de um cachorro, o ronco de um ônibus na esquina. Daniel acordou no sofá, o tecido áspero pinicando as costas, o cheiro de café fresco vindo da cozinha minúscula, onde Ana mexia uma chaleira. Ele esfregou os olhos, a camiseta velha amassada, ainda se acostumando ao papel que inventou. Bom dia, dorminhoco, Ana disse, aparecendo na porta com uma caneca fumegante, o cabelo cacheado solto e um sorriso leve. Tá com cara de quem não dormiu direito. O sofá é interessante, ele respondeu sentando e pegando o café, o tom brincalhão para esconder o desconforto. O móvel era duro como pedra, mas ele não ia reclamar. Fazia parte do teste. Ela riu, sentando na cadeira ao lado, uma mesa pequena de fórmica entre eles. Desculpa, não tenho cama de rico aqui, disse soprando o próprio café. Mas você vai sobreviver. Como tá se sentindo com tudo? Daniel tomou um gole, o café forte e sem açúcar queimando a língua. Perdido, admitiu mantendo a mentira viva. Não sei nem por onde começar. Vender o que sobrou, arrumar um trampo novo, tá tudo embolado na minha cabeça. Ana assentiu, os olhos castanhos sérios por um segundo. É brabo mesmo, disse baixo. Mas você é esperto, Daniel. Sempre fala das suas ideias malucas que deram certo na firma. Vai dar um jeito nisso também. Ele olhou para ela, surpreso com a confiança na voz dela. Você acha? Perguntou, testando mais um pouco. Mesmo eu estando assim na pior? Claro. Ela retrucou, como se fosse óbvio. Não é o dinheiro que faz você, amor. É o que você faz com o que tem. E eu te ajudo se precisar. Ela deu de ombros rindo. Já vivi com pouco a vida toda. Sei uns truques. Daniel sentiu o peito apertar. As palavras dela simples, mas pesadas. Ele esperava dúvida, talvez um pingo de decepção. Mas Ana só mostrava força. Uma força que ele, com toda a grana do mundo, às vezes esquecia que existia. Obrigado, murmurou, o café esfriando na mão. Você é demais, sabia? Eu sei, ela brincou, levantando para pegar um pão velho na cozinha. Vou fazer um pão na chapa pra gente. Não é café de hotel, mas vai dar energia para pensar. Enquanto ela tostava o pão na frigideira, Daniel observava, o plano girando na cabeça. Ele tinha dito aos amigos que ia fingir por uma semana, tempo suficiente para ver se Ana mudava com a falência. Mas ali, no quartinho dela, com o cheiro de margarina no ar e o barulho da TV chiando um desenho animado, ele já sentia o teste escapar do controle. O dia passou devagar. Ana insistiu que ele ficasse. Nada de ficar sozinho num apartamento vazio, disse, e eles saíram para resolver coisas. Primeiro o mercadinho da esquina, onde ela pechinchou 2 tomates e um pacote de arroz com uma naturalidade que fez Daniel rir. O que foi? Ela perguntou jogando os tomates na sacola. Nada, ele disse segurando o riso. Você é boa nisso. Anos de prática, ela retrucou piscando. Depois foram ao ponto de ônibus, o sol quente batendo na nuca.
Daniel, que nunca tinha esperado um circular na vida, ficou quieto, o jeans colando na pele enquanto Ana apontava para um cartaz de emprego na parada. Olha, vendedor numa loja de eletrônicos, disse animada. Você entende de tecnologia, né? Pode ser um começo. Ele olhou o cartaz, um papel amassado, o salário uma fração do que ganhava num dia, e assentiu, fingindo interesse. Pode ser, disse, o coração batendo estranho. Ela estava mesmo planejando um recomeço para ele, sem hesitar. De volta ao quartinho, Ana fez um arroz com tomate e ovo frito, o almoço mais simples que Daniel já comeu em anos. Sentaram na mesinha, o ventilador velho zumbindo no canto, e ela riu do jeito que ele mexia no prato. Tá com cara de quem nunca viu comida de pobre, brincou cutucando ele com o garfo. Não é isso, ele respondeu rápido, rindo para disfarçar. Só, não sou bom com garfo. Sei, ela disse o tom debochado, mas os olhos quentes. Come aí, vai te fazer bem. Naquela tarde, eles sentaram no sofá, a TV ligada num programa de auditório barulhento. Ana encostou nele, o cabelo dela roçando o ombro dele, e perguntou: Você já pensou no que quer fazer agora? Tipo, de verdade? Daniel hesitou, a mentira pesando mais que o esperado. Não sei, disse baixo. Talvez algo simples. Vender coisas, sei lá. E você? Tá tudo bem comigo assim? Ela virou para ele, os olhos castanhos firmes. Claro que tá, respondeu segurando a mão dele. Eu te amo por você, Daniel. Não pelo que você tem. Se for para vender pastel na feira, eu vendo com você. Só não me deixa fora disso, tá? Ele ficou sem ar. O toque dela quente, as palavras cortando fundo. O teste era para ela, mas ali, no sofá apertado, ele sentia o chão tremer sob ele mesmo. Tá bem, murmurou puxando ela para um abraço, o coração disparado. Naquela noite, deitado no sofá enquanto Ana dormia no quarto, Daniel encarou o teto rachado, o plano girando na cabeça. Ele queria ver se ela ficava por interesse, mas Ana estava mostrando um amor que ele não esperava. Puro, simples, real. E ele, o milionário fingindo ser pobre, começava a se apaixonar ainda mais por ela. O domingo na Vila Mariana começou com o cheiro de café e o barulho da feira livre montando na rua debaixo do prédio de Ana. Daniel acordou com o sol batendo na cara, o sofá deixando uma dor chata nas costas, mas o som da chaleira no fogão e a voz dela cantando um pagode baixinho o fizeram sorrir. Ele levantou, a camiseta amassada grudando no corpo, e foi até a cozinha, onde Ana cortava um pão amanhecido para torrada. Bom dia, preguiçoso, ela disse, o cabelo cacheado preso num coque bagunçado, o sorriso iluminando o rosto. Dormiu melhor hoje? Um pouco, ele respondeu pegando a caneca que ela ofereceu, o café quente aquecendo as mãos. Esse sofá tá me matando, mas eu sobrevivo. Ela riu, jogando margarina na frigideira. Você é molenga, isso sim, brincou virando para ele. Mas hoje você vai se mexer. Vamos para a feira, preciso comprar umas coisas e você pode dar uma olhada por aí. Quem sabe acha uma ideia para o seu recomeço. Daniel assentiu, o coração batendo um pouco mais rápido. A mentira ainda estava firme. Ele, o milionário falido, fingindo que precisava de um novo rumo, mas o jeito que Ana falava, tão prática e animada, mexia com ele. Tá bem, disse, tomando um gole do café. Vamos ver o que a feira tem para mim. Depois do pão na chapa, eles desceram para o caos da rua. A feira era um mar de cores e barulhos. Barracas com frutas maduras, o grito de "leva o abacaxi, freguesa", o cheiro de pastel fritando misturado com peixe fresco. Ana andava na frente, a bolsa de pano no ombro, pechinchando com os feirantes como quem dança. "Quanto tá a mandioca?" perguntou para um senhor de boné, os olhos castanhos brilhando enquanto barganhava. R$10 o quilo, o homem respondeu, e Ana fez cara de quem não acreditava. 8 e eu levo 2, ela retrucou cruzando os braços. O feirante riu, cedendo, e Daniel ficou olhando, fascinado. Ele, que negociava contratos de milhões, nunca tinha visto alguém regatear com tanto charme por 2 quilos de mandioca. Enquanto ela comprava cebola e um maço de coentro, Daniel caminhava ao lado, o jeans desbotado e a camiseta o fazendo parecer mais um qualquer no meio da multidão. Ana apontou para uma barraca de roupas usadas. "Olha ali", disse animada. "Tem umas camisetas baratinhas. Você precisa de roupa nova, né? Não dá para viver com essa aí para sempre."
Ele olhou a camiseta velha rindo por dentro. Era uma relíquia que nem usava no auge da adolescência, mas assentiu. Verdade, disse entrando no jogo. Vamos ver. Ana escolheu uma camiseta cinza simples, pagou R$ 5 com um sorriso para o vendedor e entregou para ele. Pronto, disse satisfeita. Tá mais apresentável agora. Se for atrás daquele emprego na loja, já tem o uniforme. Daniel pegou a camiseta, o tecido áspero na mão, e sentiu um calor subir pelo peito. Ela estava mesmo cuidando dele, pensando nos detalhes sem nem pestanejar com a falência. Valeu, murmurou, o tom mais suave que queria. Você é boa nisso. Anos de feira, amor, ela respondeu, piscando, e puxou ele para outra barraca, onde comprou um pastel de queijo por R$ 2. Come aí, disse entregando para ele. Não dá para planejar a vida de barriga vazia. Ele mordeu o pastel, o óleo quente pingando no chão, e riu do jeito que ela limpava a boca com o canto do avental. Tá gostoso, disse sincero, o gosto simples trazendo uma memória vaga da infância em Santana, antes do dinheiro. Amanhã passou assim, Ana gastando pouco, rindo com os feirantes, planejando o almoço com o que levava na bolsa, e Daniel fingindo que aquele mundo era novo para ele. Mas não era só fingimento agora. Ele olhava para ela, o cabelo cacheado balançando no vento, o jeito leve de lidar com tudo, e sentia algo crescer. Não só o teste, mas um apego que não planejou. De volta ao quartinho, Ana jogou as compras na pia e virou para ele. E aí pensou em algo na feira? Perguntou lavando as mãos. Teve um cara vendendo celular usado. Você entende disso, né? Um pouco, ele respondeu sentando na cadeira, a camiseta nova dobrada no colo. Talvez eu possa consertar uns aparelhos, vender por aí. O que acha? Ela sorriu, os olhos brilhando. Acho ótimo, disse animada. Começa pequeno, conserta uns trecos, depois monta uma lojinha. Eu te ajudo a divulgar na padaria, bota um cartaz no balcão. Daniel ficou quieto. O plano dela tão real que quase esquecia que era mentira. Você faria isso? Perguntou baixo, testando mais uma vez. Claro, ela retrucou como se fosse óbvio. A gente é time, Daniel. Se você tá subindo de novo, eu subo com você. Só não fica parado, tá? Ele assentiu, o coração apertado. Ela estava desenhando um futuro para eles. Um futuro simples, suado, sem R$ 1 do dinheiro dele. E ele, que queria ver se ela ficava por interesse, só via amor puro saindo dela. Tá bem, disse, a voz rouca, puxando ela para um abraço rápido. Você é demais, Ana. Eu sei. Ela brincou rindo contra o peito dele e foi para a cozinha fazer o almoço. Arroz, mandioca cozida e um ovo frito. Naquela tarde, sentados na mesinha com o ventilador zumbindo, Daniel comeu em silêncio, os olhos nela enquanto ela contava uma história engraçada de um cliente da padaria. O teste ainda tinha dias pela frente, mas ali, com o gosto de mandioca na boca e o sorriso dela na frente, ele começava a duvidar do plano. Não dela, mas de si mesmo, porque fingindo ser pobre, ele estava descobrindo um amor que não esperava. A segunda-feira trouxe um calor úmido para Vila Mariana, o tipo que fazia o asfalto soltar vapor e o ventilador do quartinho de Ana parecer inútil. Daniel acordou cedo, o sofá já familiar nas costas doloridas, o som dela se arrumando para a padaria ecoando pelo corredor. Ele vestiu a camiseta cinza que ela comprou na feira, o jeans desbotado colando na pele, e decidiu que era hora de levar o teste um passo adiante. Precisava mostrar esforço, algo que provasse a nova vida para Ana. Bom dia, ela disse, aparecendo na sala com o avental dobrado na bolsa, o cabelo cacheado preso num rabo de cavalo. Tá de pé cedo hoje, hein? Tô, ele respondeu pegando o café que ela deixou na mesa. Pensei no que você falou ontem. Vou atrás daquele lance de consertar celular. Tem um cara na feira que vende uns quebrados, né? Ana sorriu, os olhos castanhos brilhando. Isso, disse animada. O seu Zé, da barraca de eletrônicos. Ele sempre tem uns aparelhos velhos. Você conserta, vende mais caro. E já começa a juntar um troco. Quer que eu te leve lá antes do trabalho? Não precisa. Daniel retrucou rápido, o plano girando na cabeça. Você vai para a padaria, eu me viro. Te encontro depois. Ela assentiu, dando um beijo rápido na bochecha dele. Tá bem, mas me conta como foi. Disse, saindo com a bolsa no ombro, o passo leve de quem já estava acostumada com a correria. Daniel ficou sozinho no quartinho.
o silêncio quebrado só pelo barulho da rua. Ele sabia consertar celulares. Anos atrás, antes da Mendonça Solutions, mexia com eletrônica como hobby, mas nunca imaginou usar isso para fingir uma vida. Pegou o ônibus até a rua da feira, o calor sufocante e o cheiro de suor no circular o pegando de surpresa. Desceu suado, o jeans grudando nas pernas, e achou a barraca do seu Zé. Uma mesa cheia de tranqueiras, carregadores tortos e celulares com tela rachada. "Bom dia, chefe", disse o feirante, um homem magro de boné surrado, limpando as mãos numa flanela. "Tá querendo o quê?" "Uns celulares quebrados", Daniel respondeu, o tom casual. "Quero consertar e vender." "Quanto tá?" Seu Zé coçou o queixo, olhando ele de cima a baixo. "Tenho esses aqui", disse, apontando para 3 aparelhos velhos, um com a tela preta, outro sem botão. R$ 30 os 3. Se consertar, dá para tirar uns 100. "Fechado", Daniel disse, tirando o dinheiro do bolso. Notas que ele trouxe de casa amassadas para parecer real. Pegou os celulares e voltou para o quartinho de Ana, o plano ganhando forma. No apartamento, ele improvisou uma bancada na mesinha de fórmica, pegando umas ferramentas velhas que achou numa caixa dela. Uma chave de fenda, um alicate pequeno. Sentou com os celulares, o ventilador zumbindo, e começou a mexer. Abriu o primeiro, trocou a tela rachada por uma que achou na bolsa. Na verdade, trouxe escondido do estoque da empresa. O calor fazia o suor pingar na testa, mas ele trabalhou, as mãos firmes lembrando os tempos de Santana. Ana chegou no fim da tarde, o avental sujo de farinha, o rosto cansado, mas iluminado ao vê-lo. "E aí, conserta celular?" perguntou, rindo, jogando a bolsa no sofá. "Tá virando técnico mesmo?" "Tô tentando", ele disse, mostrando o primeiro celular agora funcionando, a tela acendendo com um brilho fraco. "Consertei esse aqui. Acho que dá para vender." Ela arregalou os olhos, sentando ao lado dele. "Sério?" perguntou, pegando o aparelho, o dedo testando a tela. "Caramba, Daniel, você é bom nisso. Quanto acha que pega?" "Uns 50, talvez", ele respondeu, o tom humilde, fingindo incerteza. "O que acha?" "Acho que você vai longe", ela disse, o sorriso largo. "Amanhã eu falo com o seu Zé para trazer mais. E boto um cartaz na padaria. Conserta-se celulares, preço justo. Que tal?" Daniel riu, o peito aquecendo com a animação dela. "Tá bem", disse, puxando ela para um abraço. "Você é o cérebro dessa operação, hein?" "Claro", ela retrucou, rindo contra o peito dele. "Você conserta, eu vendo. Time perfeito." Naquela noite, Ana fez um macarrão com molho de tomate, simples, mas gostoso. E eles comeram na mesinha, o ventilador jogando um vento morno no rosto. Ela contou do dia na padaria. Um cliente que derrubou café no chão, outro que pediu desconto no pão. E Daniel ouviu o celular consertado entre eles como prova do recomeço. Mas enquanto ela falava, ele pensava no plano. Ana não só aceitava a falência, ela estava construindo algo com ele, passo a passo, sem perguntar o que perdeu ou o que sobrava. Depois do jantar, sentaram no sofá, a TV chiando um jogo de futebol. Ana encostou nele, o cabelo cacheado roçando o ombro, e perguntou: "Tá feliz com isso?" A voz dela era suave, os olhos castanhos procurando os dele. "Com o quê?" Ele respondeu, o coração batendo mais rápido. "Com a gente assim", ela disse, simples. "Sem grana, mas juntos." "Consertando o celular, comendo macarrão. Tá valendo para você?" Daniel engoliu em seco, o peso da mentira e a verdade dela o acertando ao mesmo tempo. "Tá", disse, baixo, a mão apertando a dela. "Mais do que você imagina." Ela sorriu, encostando a cabeça no peito dele. E ele ficou ali, o jogo na TV virando barulho de fundo. O teste era para ver se Ana ficava por interesse, mas ela estava mostrando um amor que não precisava de nada além dele. E Daniel, o milionário fingindo ser pobre, sentia o coração se render mais a cada dia. A terça-feira na Vila Mariana amanheceu com uma garoa fina, o céu cinza cobrindo a rua como um véu. Daniel acordou no sofá de Ana, o cheiro de café misturado com o barulho dela se arrumando para a padaria. Ele vestiu a camiseta cinza da feira, o jeans desbotado já quase uma segunda pele, e pegou o celular consertado da mesinha, o primeiro passo do recomeço que Ana acreditava de verdade. O plano dele seguia firme,
mas o peso da mentira crescia a cada dia. Bom dia, técnico, Ana disse, aparecendo na sala com a bolsa no ombro, o avental dobrado dentro. Tá pronto para vender esse celular hoje? Tô, ele respondeu, o tom casual, levantando com a caneca na mão. Vou levar para feira, ver se o seu Zé me ajuda a passar para frente. Ela sorriu, os olhos castanhos brilhando. Boa, disse animada. E eu faço o cartaz na padaria hoje. Conserta-se celulares, fala com o Daniel. Vai bombar, você vai ver. Daniel riu, o peito aquecendo com o entusiasmo dela. Tá bem, gerente, brincou dando um gole no café. Você manda, eu obedeço. Sempre, ela retrucou piscando e saiu com um beijo rápido na bochecha dele, o passo leve na escada. Ele ficou no quartinho, o silêncio caindo enquanto a garoa batia na janela. Pegou o celular consertado e desceu para a feira, o ônibus lotado e úmido o levando até a rua do seu Zé. A barraca estava lá, o feirante limpando um rádio velho com a flanela de sempre. E aí, consertou? Perguntou o homem, o boné torto na cabeça. Consertei, Daniel disse mostrando o aparelho, a tela acendendo com um toque. Quanto acha que consigo por ele? Seu Zé coçou o queixo testando o celular. Tá bonzinho, disse assentindo. R$ 50 tá de bom tamanho. Quer que eu venda para você? Pode ser, Daniel respondeu, entregando o aparelho, o dinheiro imaginário já girando na cabeça. O feirante guardou o celular na caixa e ele voltou para o quartinho, o plano andando como queria. Mas o dia deu uma guinada inesperada. Na hora do almoço, enquanto Ana estava na padaria, Daniel ouviu uma batida forte na porta. Abriu, o coração pulando e deu de cara com Pedro, o advogado amigo dele de terno caro e cara de quem estava perdido. Daniel? Pedro disse, os olhos arregalados. Que você tá fazendo nesse buraco? Daniel gelou, puxando ele para dentro rápido. Cala a boca, sussurrou fechando a porta. Tô no meio de uma coisa, você não devia estar aqui. Eu sei, Pedro retrucou baixo, olhando o quartinho com nojo. Mas o contrato com a Tecnova tá pronto, e você sumiu. Ariana tá surtando no escritório. O que tá acontecendo? É um teste, Daniel disse, o tom firme, explicando rápido. Fingi que perdi tudo para ver se a Ana fica comigo por interesse. Uma semana só isso, não estraga. Pedro riu, balançando a cabeça. Você tá louco, disse, mas assentiu. Tá bem, eu cubro no escritório, mas toma cuidado, hein? Ele saiu, o terno destoando na escada velha. Daniel respirou aliviado, mas o susto ficou. Ele sentou na mesinha, o ventilador zumbindo, e mexeu nos outros 2 celulares quebrados, tentando focar. Ana chegou no fim da tarde, o avental sujo, o cartaz na mão, um papel escrito à mão, com letras tortas. Conserta-se celulares. Fala com o Daniel na padaria. Pronto, disse orgulhosa, mostrando para ele. Botei no balcão. Já tenho um cliente querendo te ver amanhã. Sério? Ele perguntou, o sorriso saindo fácil, o calor dela o puxando de volta. Tô sério, ela respondeu, sentando ao lado. Mas tem mais, o dono da padaria, o seu Carlos, tá bravo comigo. Disse que eu tô perdendo tempo com coisa de namorado e que, se eu não focar, ele corta meu turno. Daniel franziu a testa, o peito apertando. Por minha causa? Perguntou, a culpa batendo. Não, ela retrucou firme, por causa dele ser um grosso. Eu falei que não vou largar você na mão e ele que se vire. Se me mandar embora, arrumo outro trampo. A gente se vira juntos, né? Ele ficou quieto, os olhos verdes fixos nos dela. Ela estava arriscando o emprego, o sustento dela, por ele, sem nem saber que era tudo mentira. Ana, começou, a voz falhando. Você não precisa fazer isso. Preciso sim. Ela cortou, segurando a mão dele. Você tá na pior. Eu não vou te deixar sozinho. Se eu perder o turno, a gente conserta mais celular, vende mais pastel, sei lá. Mas a gente fica bem. Daniel engoliu em seco, o coração disparado. O teste era para ela, mas ali, com o cartaz torto na mesa e o olhar dela firme, ele sentia o chão tremer. Tá bem, murmurou, puxando ela para um abraço, o cheiro de farinha dela misturado com algo que era só dela. Naquela noite, Ana fez um arroz com ovo, o jantar simples enchendo o quartinho de calor. Eles comeram na mesinha, ela rindo de um cliente que pediu café sem açúcar e reclamou que estava amargo, e Daniel ouviu, o peso da mentira e a força dela o acertando ao mesmo tempo. Pedro quase estragou tudo, mas Ana estava segurando ele de um jeito que ele nunca esperou.
Deitado no sofá, o barulho da garoa na janela, Daniel encarou o teto. O plano tinha mais dias, mas ele já sabia. Ela não estava ali pelo dinheiro. E ele, fingindo ser pobre, estava se apaixonando ainda mais pela mulher que enfrentava o mundo por ele. A quarta-feira, na Vila Mariana, acordou com o céu pesado, nuvens escuras prometendo chuva. Daniel levantou do sofá de Ana, o corpo já acostumado ao desconforto. O cheiro de café vindo da cozinha como um ritual. Ele vestiu a camiseta cinza da feira, o jeans desbotado e pegou os 2 celulares quebrados que ainda precisava consertar. O trampo que mantinha a mentira viva. Mas o peso no peito não era só do plano agora. Era Ana. E o que ela disse na noite anterior sobre o emprego. Bom dia. Ela apareceu na sala, o avental na bolsa, o cabelo cacheado solto caindo nos ombros. O sorriso estava lá, mas mais fraco, os olhos castanhos carregados de algo que ele não viu antes. Bom dia, ele respondeu sentando na mesinha com a caneca que ela trouxe. Tá tudo bem? Ana deu de ombros, soprando o café. Mais ou menos, disse, o tom baixo. O seu Carlos cortou meu turno hoje. Disse que eu tô distraída por causa do cartaz e de você. Falei que não ia tirar o cartaz, e ele mandou eu ficar em casa até aprender a focar. Daniel sentiu o estômago afundar, a culpa batendo forte. Ana, isso é minha culpa, disse, a voz firme, mas tremendo por dentro. Eu não queria te meter nisso. Para, ela cortou, levantando a mão, os olhos faiscando. Não é sua culpa, é dele. O cara é um pão duro que não suporta me ver feliz. Eu não vou largar você por causa de um chefe babaca. A gente dá um jeito. Ele ficou quieto, o café esfriando na mão. Ela estava perdendo o turno, o dinheiro que pagava o aluguel, a comida, por causa de uma mentira que ele inventou. E agora? Perguntou baixo, testando ela e se odiando por isso. Sem o turno, como você vai se virar? Ana riu, um som curto, mas firme. Como eu sempre me virei, disse cruzando os braços. Vou atrás de outro trampo. Tem uma lanchonete na rua de trás que tá precisando de gente. E você conserta esses celulares, a gente vende, junta um troco. Não é o fim do mundo, Daniel. Ele assentiu, o coração apertado. Tá bem, murmurou forçando um sorriso. Você é dura na queda, hein? Sempre fui. Ela retrucou, piscando, e pegou a bolsa. Vou pra lanchonete agora, ver se rola. Você fica aí consertando e me encontra na padaria mais tarde, tá? Tá, ele disse, vendo ela sair. O passo decidido apesar de tudo. Sozinho no quartinho, Daniel sentou na mesinha, o ventilador zumbindo, e abriu os celulares. As mãos trabalhavam, trocando uma bateria, mexendo num fio solto, mas a cabeça estava em Ana. Ela perdeu o turno por ele, e em vez de reclamar, estava correndo atrás de outra coisa, planejando com ele. O teste era para ver se ela ficava por interesse, mas ela estava mostrando que ficava por ele, só por ele. No fim da manhã, ele terminou um celular, um modelo velho, mas funcionando, e desceu para a feira com a garoa caindo. O seu Zé estava lá, a barraca molhada, o rádio tocando um sertanejo baixo. Consertei outro, Daniel disse mostrando o aparelho. Quanto acha que dá? Tá bom, o feirante respondeu, testando. R$ 40. Quer que eu venda? Vende, Daniel disse, entregando, o dinheiro falso do teste somando na cabeça. Voltou para o quartinho, o celular vendido virando um peso a mais na consciência. Ana chegou no fim da tarde, o cabelo úmido da garoa, o rosto cansado, mas com um brilho nos olhos. Consegui, disse, jogando a bolsa no sofá. Meio turno na lanchonete começo amanhã. Não paga como a padaria, mas já é alguma coisa. Sério? Ele perguntou, levantando da mesinha, o celular consertado ao lado. Você é rápida. Tem que ser. Ela respondeu rindo e sentou com ele. E você? Vendeu aquele outro? Vendi, ele disse, mostrando os R$ 40 que o seu Zé deu. Tá aqui o lucro. Ela pegou o dinheiro, os olhos arregalados. Caramba, Daniel, disse animada. Tá vendo? A gente já tá se virando. Com o meu turno e esses concertos, a gente segura as pontas. Daniel sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. É, murmurou, a culpa apertando mais. A gente segura. Naquela noite, Ana fez um miojo com ovo, o jantar mais simples da semana. E eles comeram na mesinha, o barulho da chuva forte batendo na janela. Ela contou da lanchonete, um chefe mais legal,
uma fritadeira quebrada que ela já ofereceu para consertar, e Daniel ouviu, o coração pesado. Depois sentaram no sofá, a TV chiando um filme velho, e ela encostou nele, o calor dela contra o ombro. Ana, ele começou, a voz baixa, o peso da mentira saindo sem querer. Você já pensou em desistir de mim? Contudo assim, na pior? Ela virou para ele, os olhos castanhos firmes. Nunca, disse simples, segurando a mão dele. Eu te amo, Daniel. Não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. E você está lutando, consertando o celular, correndo atrás. Isso me basta. Ele engoliu em seco, o coração disparado, e a puxou para um abraço. O cheiro dela, miojo, garoa, Ana, o envolvendo. Você é incrível, sussurrou, a voz rouca, o plano tremendo nas bases. Deitado no sofá, a chuva caindo lá fora, Daniel encarou o teto. O teste estava na metade, mas ele já sabia. Ela não estava ali por dinheiro, e ele, fingindo ser pobre, estava se apaixonando ainda mais pela mulher que segurava o mundo por ele, mesmo quando o mundo era uma mentira. A quinta-feira na Vila Mariana amanheceu com o sol furando as nuvens, o calor voltando a grudar a roupa no corpo. Daniel acordou no sofá de Ana, o cheiro de café fresco misturado com o som dela cantando um samba baixinho na cozinha. Ele levantou, a camiseta cinza da feira amassada, o jeans desbotado já parte dele, e pegou o último celular consertado, o terceiro do lote do seu Zé. O plano estava quase no fim, mas o peso da mentira estava mais pesado que nunca. Bom dia, conserta celular, Ana disse aparecendo na sala com 2 canecas, o cabelo cacheado solto, o sorriso quente apesar do cansaço. Dormiu bem? Mais ou menos, ele respondeu, sentando na mesinha, o café aquecendo as mãos. Esse sofá vai acabar comigo. Ela riu sentando ao lado. Você que é fresco, brincou soprando o café. Mas hoje é dia bom. Primeiro turno na lanchonete, e você vai vender esse celular, né? Vou, ele disse, mostrando o aparelho, a tela acendendo com um toque. Último do lote. Depois vejo se pego mais com o seu Zé. Isso, ela respondeu animada. Tá indo bem, amor. A gente já tem um dinheirinho para segurar o mês. Daniel assentiu, o peito apertando. O dinheirinho, uns R$100 somando os concertos, era troco para ele. Mas para Ana era o mundo e ela estava feliz com isso. Você merece mais que isso, murmurou sem pensar, a culpa escapando na voz. Ana franziu a testa, os olhos castanhos procurando os dele. Mais que o quê? Perguntou o tom suave. A gente tá se virando, Daniel, não preciso de mais nada agora, só de você aqui lutando comigo. Ele ficou quieto, o café esfriando na mão. Ela não sabia que ele tinha milhões guardados, um império esperando no Itaim Bibi. Só via o cara do jeans velho consertando o celular, e ainda assim estava ali, firme. Tá bem, disse forçando um sorriso. Vamos lutar juntos, então. Ela sorriu, levantando com a bolsa. Vou pra lanchonete, disse, o avental dobrado no braço. Te encontro na padaria no fim do dia, tá? Vende esse celular e me conta. Tá, ele respondeu, vendo ela sair, o passo leve apesar do turno cortado e do calor. Sozinho, Daniel terminou o café e desceu pra feira, o sol quente batendo na nuca. O seu Zé estava na barraca, o rádio tocando um forró baixo. Consertei o último, Daniel disse entregando o celular. Quanto acha que dá? Tá perfeito, o feirante respondeu testando. R$50, quer que eu venda? Vende, Daniel disse, o dinheiro falso do plano somando na cabeça. Voltou pro quartinho, o celular entregue e sentou na mesinha, o ventilador zumbindo. Mas dessa vez não mexeu em nada. Ficou encarando a parede, a mentira pesando como nunca. Ele pensava em Ana, no jeito que ela perdeu o turno, arrumou outro, botou cartaz para ele, cozinhou miojo com um sorriso. O teste era para uma semana e faltavam 2 dias, mas ele já sabia. Ela não estava ali por interesse, estava ali por amor. Um amor que ele nunca viu tão claro. E ele, fingindo ser pobre, estava se sentindo mais rico com ela do que com todo o dinheiro do mundo. No fim da tarde encontrou Ana na padaria, o cartaz ainda no balcão, o cheiro de pão quente no ar. Ela estava sentada numa mesinha, o avental sujo, contando moedas do primeiro dia na lanchonete. Oi, amor, disse, o sorriso cansado, mas vivo. Vendeu o celular? Vendi,
ele respondeu, sentando ao lado e R$ 50 no bolso. Mais um pro nosso bolso. Isso? Ela disse, animada, e então puxou algo da bolsa. Uma caixinha de papelão, amassada, mas embrulhada com fita adesiva colorida. Toma, entregou para ele, os olhos brilhando. Fiz para você. Daniel pegou, confuso. O que é isso? Perguntou, abrindo a caixa. Dentro, um chaveiro simples, um pedaço de madeira com um DNA riscado à mão, preso num anel de metal. Um presente, ela disse, rindo de leve. Peguei um resto de madeira na lanchonete, fiz no intervalo. É bobo, mas é para te dar sorte no seu recomeço. Gostou? Ele ficou parado, o chaveiro na mão, o peso daquilo o acertando fundo. Ela, com o turno curto, as moedas contadas, ainda achou tempo para fazer algo para ele. Algo simples, mas que gritava cuidado. Ana, começou, a voz falhando. Você não precisava. Precisava sim, ela retrucou, segurando a mão dele. Você tá ralando, amor. Merece um mimo. Guarda aí, vai te trazer coisa boa. Daniel engoliu em seco, o chaveiro quente na palma. Valeu, murmurou, puxando ela para um abraço, o cheiro de farinha e suor dela o envolvendo. Você é demais. Eu sei, ela brincou, rindo contra o peito dele. E eles saíram para casa, a noite caindo na Vila Mariana. No quartinho, Ana fez um arroz com ovo, o jantar simples enchendo o ar de calor. Sentaram na mesinha, o ventilador zumbindo, e ela contou do dia na lanchonete, um cliente que pediu ketchup no café, o chefe rindo com ela. Daniel ouviu, o chaveiro no bolso, o coração disparado. Depois, no sofá, ela encostou nele, a TV chiando, e ele segurou a mão dela, o silêncio dizendo mais que palavras. Deitado à noite, o barulho da rua lá fora, Daniel encarou o teto, o chaveiro na mão. O teste estava quase acabando, mas ele já sentia. Ana era real, mais real que qualquer coisa que ele comprou com dinheiro. E ele, fingindo ser pobre, estava se apaixonando ainda mais pela mulher que transformava restos em presentes. A sexta-feira, na Vila Mariana, amanheceu com um sol forte, o calor subindo do asfalto e invadindo o quartinho de Ana. Daniel acordou no sofá, o chaveiro simples que ela fez ainda no bolso, o cheiro de café vindo da cozinha como um despertador. Ele levantou, a camiseta cinza da feira grudando no corpo. O jeans desbotado já parte da pele e sentiu o peso do plano. Era o penúltimo dia do teste, e ele estava mais perdido que nunca. Bom dia, meu técnico, Ana disse, aparecendo na sala com 2 canecas, o cabelo cacheado solto, o sorriso quente apesar do turno curto na lanchonete. Dormiu bem? Melhor que ontem, ele respondeu, sentando na mesinha, o café aquecendo as mãos. Esse chaveiro deve ter dado sorte. Ela riu, sentando ao lado. Tá vendo? Brincou, soprando o café. Eu disse que ia trazer coisa boa. Vai na feira hoje? O seu Zé deve ter mais celular para você. Vou, Daniel disse, o tom casual, mas a cabeça girando. Quero juntar mais um troco antes do fim de semana. Isso, ela respondeu animada. E eu pego meu pagamento hoje na lanchonete. A gente pode fazer algo legal amanhã. Que tal? Daniel assentiu, o peito apertando. Amanhã era o último dia do plano. Ele ia revelar que tinha se enganado, que a falência era um erro, e ver como ela reagia. Mas ali, com o café na mão e o sorriso dela na frente, a ideia de acabar a mentira parecia errada. Tá bem, murmurou, forçando um sorriso. Vamos ver o que dá. Ela deu um beijo na bochecha dele e saiu para a lanchonete, o passo leve na escada. Daniel ficou no quartinho, o silêncio caindo, e decidiu ir para a feira. Pegou o ônibus, o calor sufocante e o barulho das buzinas o envolvendo, e achou o seu Zé na barraca, mexendo num rádio velho. Tem mais celular quebrado? Perguntou, o tom direto. Tenho 2, o feirante respondeu, mostrando os aparelhos, telas rachadas e botões soltos. R$ 20 cada, leva. Levo. Daniel disse, pagando com notas amassadas, o plano somando na cabeça. Voltou para o quartinho e sentou na mesinha, o ventilador zumbindo, começando a consertar. Um fio aqui, uma tela ali, mas a mente estava em Ana. No meio da manhã, o celular dele vibrou, o de verdade, que ele mantinha no silencioso no bolso do jeans. Era Mariana, a sócia, numa mensagem curta. Daniel, cadê você? Tecnova tá cobrando o contrato assinado. Pedro disse que você tá num teste. Tá louco?
Ele respirou fundo, digitando rápido. Cubra por mim até amanhã. É o último dia. Guardou o celular, o coração batendo forte. O mundo real estava batendo na porta, mas ele não estava pronto para abrir. Ana chegou no fim da tarde, o avental sujo de gordura, o rosto cansado, mas com um envelope na mão. Peguei o pagamento, disse animada, sentando na mesinha. R$ 100 pelo meio turno. E você, consertou algo? Tô na metade, ele respondeu, mostrando um celular quase pronto. Vendo esses amanhã, acho. Perfeito, ela disse, e então puxou algo da bolsa. Uma sacola plástica com um pão de forma e um pacotinho de queijo fatiado. Comprei isso com o pagamento. Vamos fazer um misto quente hoje, comemorar o fim da semana. Daniel ficou parado, o envelope na mesa, o pão simples na frente. Você gastou seu pagamento nisso? Perguntou, a voz falhando, a culpa batendo. Claro, ela retrucou rindo. A gente merece, amor. Você consertando o celular, eu na lanchonete. Tá dando certo. Um misto quente é pouco, mas é nosso. Ele engoliu em seco, o chaveiro no bolso pesando como chumbo. Ela estava gastando o pouco que ganhou para dividir com ele. Um falido que, na verdade, tinha milhões. Ana, começou, o tom baixo. Você não precisava. Parei. Ela cortou firme, os olhos castanhos fixos nos dele. Eu quis. Você tá comigo na pior. Eu tô com você. É assim que funciona, né? Daniel ficou quieto, o coração disparado, e assentiu, puxando ela para um abraço. Murmurou a voz rouca o cheiro dela. Gordura, suor, Ana, o envolvendo. Naquela noite, ela fez o misto quente na frigideira, o queijo derretendo no pão, o quartinho cheio de um calor simples. Sentaram na mesinha, o ventilador zumbindo, e Ana contou do dia. Um cliente que pediu suco sem gelo e reclamou que estava quente. E Daniel ouviu, o pão quente na mão, o peso da mentira o acertando fundo. Depois no sofá ela encostou nele, a TV chiando um programa de culinária, e ele segurou a mão dela, o silêncio pesado. Mas então veio o susto. O celular dele, o de verdade, vibrou alto no bolso, o som cortando o ar. Ana virou, confusa. Que isso? Perguntou rindo. Você tem 2 celulares agora? Daniel gelou, a mão voando pro bolso para silenciar. É um velho que achei na bolsa. Mentiu rápido, o coração na garganta. Tava testando. Tá virando colecionador. Ela brincou, mas os olhos ficaram nele um segundo a mais. Funciona? Não, ele disse, o tom firme guardando o aparelho. Tá quebrado. Ela assentiu, voltando pro programa, mas Daniel sentiu o suor na nuca. Foi por pouco. O plano quase caiu ali na frente dela. Deitado no sofá depois, o barulho da rua lá fora, ele encarou o teto, o chaveiro na mão, o celular de verdade escondido. Amanhã era o fim do teste, mas ele já sabia. Ana era mais real que qualquer coisa que ele fingiu ser. E ele, o milionário no jeans desbotado, estava se apaixonando ainda mais pela mulher que dividia um misto quente com ele. O sábado, na Vila Mariana, amanheceu com um sol tímido, o calor subindo devagar pelas ruas estreitas. Daniel acordou no sofá de Ana, o chaveiro no bolso, o cheiro de café vindo da cozinha, como um sinal do último dia do teste. Ele levantou, a camiseta cinza da feira amassada, o jeans desbotado já parte dele, e sentiu o peito apertado. Era o dia de acabar a mentira, de contar para Ana que nunca perdeu nada. Mas depois de uma semana com ela, o plano parecia mais errado que nunca. Bom dia, meu conserta-celular, Ana disse, aparecendo na sala com 2 canecas, o cabelo cacheado solto, o sorriso quente iluminando o rosto. Dormiu bem no grande final da semana? Dormi, ele respondeu, sentando na mesinha, o café aquecendo as mãos. Último dia antes de ver o que vem depois. Ela riu, sentando ao lado. Isso, disse, soprando o café. Vendeu os outros 2 celulares ontem? Ainda não, ele respondeu, o tom baixo, mostrando os aparelhos consertados na bolsa. Vou levar pro seu Zé hoje. Mas antes, Ana, preciso te falar uma coisa. Ela franziu a testa, os olhos castanhos fixos nos dele. Tá tudo bem? Perguntou o tom suave, mas com um fio de preocupação. Daniel respirou fundo, o coração batendo forte. Não é bem assim, disse, as palavras saindo lentas. Eu não fui honesto com você essa semana. A falência não aconteceu. Eu não perdi nada. A empresa tá bem, o dinheiro tá lá. Eu fingi tudo.
O silêncio caiu pesado, o barulho da rua, um carro passando, um grito de "olha o gás", entrando pela janela. Ana piscou, o café parado na mão, os cachos balançando enquanto inclinava a cabeça. "Como assim, fingiu?" perguntou a voz baixa, quase um sussurro. "Tipo, tudo isso foi mentira?" "Não tudo", ele retrucou rápido, os olhos verdes procurando os dela. "Eu quis te testar, Ana. Anos atrás uma ex me largou por dinheiro e eu precisava saber se você ficava comigo por interesse. Então fingi que estava na pior. Mas você foi além de tudo que eu imaginei." Ela ficou quieta, os dedos tamborilando na caneca, o olhar perdido na mesa. "Então você tá me dizendo que tem grana", disse por fim o tom firme, mas tremendo. "Que o apartamento, o carro, tudo tá lá. E eu aqui, perdendo turno, fazendo cartaz, comprando pão para você, achando que a gente tava ralando juntos." Daniel engoliu em seco, a culpa o acertando como um soco. "Eu sei", disse, baixo. "Eu não esperava que você fizesse tudo isso. Queria ver quem você era, mas você me mostrou mais do que eu mereço. Me desculpa, Ana." Ela levantou o café na mesa, os olhos marejados, mas firmes. "Você não confia em mim", disse cruzando os braços. "Achou que eu ia correr se você não tivesse nada. Eu te dei tudo o que eu tinha, Daniel. O turno, o tempo, até um chaveiro idiota. E você estava brincando." "Não era brincadeira", ele cortou, levantando também o coração na garganta. "Era medo. Mas você mudou isso. Você ficou, Ana. Perdeu o turno, consertou minha vida, me deu um misto quente com o pouco que tinha. Eu não sabia que amor era assim até você." Ana ficou parada, o ventilador zumbindo no canto, as lágrimas escorrendo devagar. "E agora?" perguntou a voz rouca. "Você volta para o seu mundo rico e eu fico aqui, a trouxa da história?" "Não", ele retrucou, firme, dando um passo para ela. "Eu quero você comigo, de verdade. Não como teste, mas como nós. Eu te amo, Ana. Mais agora do que antes, por tudo que você é." Ela riu, um som curto e amargo, limpando o rosto. "Você é um idiota", disse baixo, mas os olhos suavizaram. "Me fez passar uma semana achando que a gente estava na pior, e eu faria tudo de novo, sabia? Porque eu te amo também. Mas não faz mais isso, tá?" Daniel assentiu, o alívio subindo pelo peito, e puxou ela para um abraço, o cheiro dela, café, lágrimas, Ana, o envolvendo. "Nunca mais", murmurou, a voz rouca, os braços apertando ela. "Prometo." Naquela tarde eles saíram do quartinho. Ana insistiu em ir para a feira, mesmo depois de tudo. O seu Zé comprou os 2 celulares por R$ 80, e ela guardou o dinheiro rindo. "Para nosso misto quente", disse, o tom leve, mas os olhos ainda carregados. Voltaram para o quartinho e Ana fez um arroz com ovo, o jantar simples enchendo o ar de calor. Sentaram na mesinha, o ventilador zumbindo, e ela contou do dia na lanchonete, o tom voltando ao normal. Daniel ouviu, o chaveiro no bolso, o peso da mentira sumindo aos poucos. Depois, no sofá, ela encostou nele, a TV chiando, e ele segurou a mão dela, o silêncio dizendo tudo. "Você vai me levar para o seu mundo agora?" Ela perguntou baixo, os olhos castanhos nos dele. "Se você quiser", ele respondeu sorrindo. "Mas eu gosto desse aqui com você." Ela riu, encostando a cabeça no peito dele, e Daniel sentiu o coração disparar. O teste acabou. A verdade estava na mesa. E ele, o milionário que fingiu ser pobre, estava se apaixonando ainda mais pela mulher que enfrentou a mentira com amor. O domingo na Vila Mariana amanheceu com um sol forte, o calor subindo pelas ruas e trazendo vida para o quartinho de Ana. Daniel acordou no sofá pela última vez, o chaveiro no bolso, o cheiro de café vindo da cozinha como um adeus à semana que mudou tudo. Ele levantou, a camiseta cinza da feira amassada, o jeans desbotado já uma memória, e sentiu o peito leve. A mentira acabou. A verdade estava na mesa. E Ana ainda estava ali. "Bom dia, milionário", Ana disse, aparecendo na sala com 2 canecas, o cabelo cacheado solto, o sorriso quente misturado com um brilho debochado nos olhos castanhos. "Dormiu bem sabendo que não precisa mais desse sofá?" "Dormi", ele respondeu rindo, sentando na mesinha, o café aquecendo as mãos. "Mas vou sentir falta dele. Fez parte da aventura." Ela riu, sentando ao lado. "Aventura, sei", brincou soprando o café. "Você me deve um sofá novo agora, hein?"
depois de me fazer passar por isso tudo. Daniel assentiu, o coração aquecendo. Combinado, disse o tom leve. E mais, quero te levar para o meu mundo hoje, Ana. De verdade. O que acha? Ela ficou quieta por um segundo, os dedos tamborilando na caneca. Tá bem, respondeu por fim, os olhos brilhando. Mas só se eu puder trazer o meu mundo junto. Não vou virar madame de uma hora para outra. Fechado, ele retrucou sorrindo, e puxou ela para um abraço rápido, o cheiro dela. Café, Ana, o envolvendo como sempre. Naquela manhã, Daniel levou Ana para o Itaim Bibi. O Audi Prata, escondido a semana toda, cortou a cidade. O ar-condicionado gelado contrastando com o calor lá fora. Ela entrou no carro, o jeans simples e a blusa leve dela destoando do couro caro, e olhou para ele rindo. Então é assim que você anda? Perguntou o tom debochado. É, ele disse rindo junto, mas prefiro o ônibus com você. Chegaram no apartamento dele, um duplex na Avenida Paulista, janelas do chão ao teto, vista para o skyline de São Paulo. Ana parou na entrada, os olhos arregalados, a bolsa de pano no ombro. Meu Deus, murmurou, olhando o sofá de couro, a TV gigante, a cozinha que parecia de revista. Você mora aqui? Moro, ele respondeu, o tom suave puxando ela para dentro. Mas estava vazio sem você. Ela riu andando devagar, tocando a mesa de vidro com cuidado. Não sei se eu caibo aqui, disse baixo, mas os olhos brilharam quando viu a varanda. Tá, isso eu gosto. Dá para ver a cidade inteira. Daniel mostrou o apartamento, o escritório com computadores caros, o quarto com uma cama que não rangia. E Ana ouviu, o sorriso crescendo. Mas então ela parou, virando para ele. E agora? Perguntou o tom sério. Você me testou, eu fiquei. O que a gente faz com isso? Ele respirou fundo, os olhos verdes fixos nos dela. A gente vive, disse, simples. Quero você comigo, Ana. Aqui, na Vila Mariana, onde for. Casa comigo? Ana cobriu a boca, os olhos marejados, um riso escapando. Você tá louco? Disse, mas assentiu, as lágrimas caindo. Tá bem, seu idiota? Sim. Ele puxou ela para um beijo, o gosto de café e lágrimas misturado, o chaveiro no bolso como um símbolo do que passaram. Você é o melhor que eu já achei, murmurou a voz rouca, os braços apertando ela. Os meses seguintes foram um ajuste. Ana aceitou morar no duplex, mas insistiu em manter o quartinho na Vila Mariana. Para lembrar quem eu sou, disse. Daniel comprou um sofá novo para lá, rindo enquanto montavam juntos. Ela voltou para a padaria. O seu Carlos pediu desculpas depois de perder clientes sem ela. Mas agora, como gerente, o turno inteiro de volta. Daniel retomou a Mendonça Solutions, assinando o contrato com a Tecnova, mas levava Ana para as reuniões às vezes, o jeans dela entre os ternos caros. Num sábado de primavera, eles casaram na Liberdade. Uma cerimônia pequena, com pão na chapa e suco de laranja para as famílias. O chaveiro pendurado na mesa como enfeite. Ana usou um vestido simples, os cachos soltos, e Daniel, de camisa social sem gravata, não tirava os olhos dela. A mãe dela chorou. O pai dele, um ex-vendedor de Santana, riu alto, e os amigos do Itaim Bibi aplaudiram, surpresos com a noiva de avental. Depois do casório, eles abriram uma lojinha de concertos na Vila Mariana. Ideia de Ana com o talento de Daniel. Ela cuidava do balcão, ele consertava os aparelhos, e o cartaz torto dela ficou na vitrine. O dinheiro da Mendonça Solutions pagou o aluguel, mas a lojinha era deles. Um pedaço do mundo simples que os uniu. Numa noite qualquer, sentados na varanda do duplex, o skyline de São Paulo piscando lá embaixo, Ana encostou nele. O ventilador da Vila Mariana agora uma lembrança. Você já pensou que tudo começou com um teste idiota? Perguntou, o tom leve, o chaveiro na mão dela. Todo dia, ele respondeu beijando a testa dela. E agradeço cada segundo que você me provou errado. O milionário que fingiu ser pobre para testar a noiva tinha descoberto mais que a verdade. Tinha encontrado um amor que não comprava com dinheiro. E Ana, a garota da padaria que ficou na pior com ele, sabia que o coração dele era o maior tesouro que ela podia ter.